Bem-vindos a mais uma atualização da Academia de Educação Radiológica Online. Meu nome é Ananda Otoé e eu trabalho na Clínica Felipe Matoso e na Rede DOR, no Rio de Janeiro. Nesta edição, selecionamos 8 publicações com atualizações nas mais diversas áreas da ultrassonografia e intervenção por ultrassonografia. Antes de iniciarmos, gostaria de agradecer os editores sêniores e a coordenadora no Brasil, doutora Daniela Parente, pelo convite para a participação no projeto, além da contribuição da doutora Fernanda Marques na tradução do material para o português. O objetivo deste primeiro artigo, intitulado O papel do ultrassom multiparamétrico na avaliação da esteatohepatite não alcoólica, foi definir se as medidas da elastografia por ondas de cisalhamento poderiam ajudar no diagnóstico desta patologia e na definição de características associadas. Foram selecionados 111 pacientes com este diagnóstico, dos quais 9 foram excluídos e submetidos à biópsia hepática e à elastografia. Foram realizadas medidas de inclinação de dispersão, coeficiente de atenuação e velocidade da onda de cisalhamento, para comparação com o grau de fibrose hepática na patologia. A combinação das áreas sobre as curvas ROC usando essas medidas para diagnosticar esteatohepatite não alcoólica foi de 0,81, ou seja, a elastografia pode ser útil no monitoramento e na avaliação da doença hepática gordurosa não alcoólica usando essas medidas. No segundo artigo, o objetivo foi esclarecer se a elastografia por ondas de cisalhamento pode auxiliar no diagnóstico de síndrome nefrótica idiopática e na avaliação da resposta ao tratamento. Foram incluídos 120 pacientes com este diagnóstico que foram biopsiados e outros 30 controles. Foram adquiridas medidas elastográficas no módulo de Young, que foram comparadas ao índice de esclerose glomerular e à fibrose túbulo-intersticial na patologia. Os pacientes com síndrome nefrótica idiopática foram separados em 2 grupos, os sensíveis e os resistentes a esteroides. As medidas no módulo de Young foram significantemente maior no grupo com síndrome nefrótica idiopática do que no controle, notando-se diferença também entre o grupo sensível e resistente aos esteroides, esses últimos com valores superiores. Houve ainda correlação positiva com os achados na patologia. A elastografia pode, portanto, ser capaz de avaliar a síndrome nefrótica idiopática e monitorar a resposta do tratamento com esteroides. O objetivo do terceiro artigo foi verificar se a combinação da ultrassom com contraste e elastografia por ondas de cisalhamento pode ajudar a diferenciar carcinoma renal de células claras, carcinoma urotelial, da pelve renal, entre outros pequenos tumores menores de 3 cm. Foi criado um modo de ultrassom elastográfico autocorrigido, ESC, para permitir a caracterização destes tumores. Os valores adquiridos neste modo e por elastografia por cisalhamento foram registrados para cada tumor e comparados com o diagnóstico patológico. Houve variabilidade nas propriedades elastográficas entre os tumores estudados, com altos valores de elasticidade nos tumores renais de células claras e baixa elasticidade nos tumores uroteliais e da pelve renal. De modo que foi possível diferenciar os tumores renais, uroteliais e outros pequenos tumores por este novo método, ESC, com uma alta precisão de 94,6%. No quarto artigo, o objetivo foi definir se a neurólise do plexo celíaco usando o ultrassom com contraste é segura e eficaz. Foram monitorados o sintoma de dor pós-procedimento e o uso de opioides em 35 pacientes com câncer e dor intratável. 80% dos pacientes tiveram alívio imediato da dor, enquanto 77,1% mantinham alívio após um mês e 29,4% destes após 3 meses. A duração média foi de 2,7 meses de alívio. Logo, a neurólise do plexo celíaco usando o ultrassom contrastado é uma maneira eficaz de tratar a dor associada à malignidade abdominal superior.
O quinto artigo, intitulado Ultrassom de hematomas musculoesqueléticos, relação entre aparência sonográfica, idade e facilidade de aspiração, tem como objetivo esclarecer se a aspiração guiada por ultrassom é segura e eficaz para hematomas intramusculares. Foram realizadas 165 aspirações em 148 pacientes, observando-se as características dos hematomas, como ecotextura, idade e localização, além do calibre da agulha utilizada. Estes dados foram comparados com a facilidade da aspiração durante o procedimento. 100 pacientes retornaram para acompanhamento e todos tiveram alívio dos sintomas, sem complicações após o procedimento. Houve uma razão de chance, ou odds ratio, de 3,64 para a facilidade de aspiração de hematomas hipoecóicos versus todas as outras ecotexturas combinadas. Os demais achados não foram significantemente associados à facilidade de aspiração. Por consequente, a aspiração intramuscular guiada por ultrassom é segura e eficaz para alívio dos sintomas. Os hematomas hipoecóicos são mais fáceis de aspirar do que os hematomas complexos, heterogêneos ou ecogênicos. O objetivo do sexto artigo foi esclarecer se a injeção de altos volumes de esteroides na bolsa subacromial subdeltoídea é mais eficaz a curto e longo prazo em comparação ao baixo volume. 136 pacientes foram separados em dois grupos para a injeção de esteroides de baixo ou alto volume. O grupo de baixo volume recebeu 1 ml de triancinolona acetonida, enquanto o grupo de alto volume recebeu a mesma substância mais 9 ml de anestésico. A injeção de alto volume foi associada a maior alívio precoce e houve diferença estatisticamente significante entre a dor nos grupos de alta e baixa dose. Tendo em vista isso, a injeção guiada por ultrassom com alto volume foi superior à de baixo volume na obtenção do alívio precoce da dor. O sétimo artigo se intitula Técnicas avançadas de ultrassom musculoesquelético, quais são as aplicações? E faz uma revisão abrangente de técnicas e avanços mais recentes em ultrassom musculoesquelético e de seus usos tradicionais, como a avaliação da síndrome do túnel do carpo. As aplicações mais recentes incluem o uso de transdutores com maior frequência, imagens microvasculares em doenças inflamatórias, neoplásicas, além de elastografia para ajudar a identificar e tratar essas patologias. Nosso oitavo e último artigo é uma revisão sistemática e meta-análise com o objetivo de estabelecer qual é a variabilidade interobservador entre os radiologistas ao avaliar nódulos tireoidianos em ultrassonografia usando o TIRADS. 7 estudos com 927 pacientes entre outubro de 1972 e dezembro de 2018 foram selecionados. A variabilidade interobservador foi de 0,54 nos estudos. A calcificação foi a característica que teve a menor variabilidade, enquanto a margem do nódulo foi a que teve a maior variabilidade. Outras características examinadas foram composição, ecogenicidade, formato e focos ecogênicos. O acordo interobservador foi, no geral, moderado, com alta variabilidade para a margem e pouca variabilidade para a calcificação. Espero que tenham gostado do resumo deste mês e obrigado por ter nos assistido. Deem uma olhada nos demais materiais disponíveis através de nossas redes sociais. E até a próxima!